Ricardo Ismael, jornalista, apresentador, escritor, não sabia que também escrevia, mas da televisão todo mundo já conhece Ricardo. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Oi, Chico, boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estou mergulhando nessa seara aí, estou me descobrindo nos campos da literatura também. Que coisa boa, né? Eu que tenho 3 filhos, agora a Alice com 1 ano, e recebi aqui, É, ó. Deixa eu botar pra cá. Ó, que coisa aí. incrível. Menino de Asas Invisíveis, exatamente. Conte aí pra gente um pouquinho do livro. Cara, bom, esse livro é o meu segundo infanto-juvenil, né? Eu já havia lançado A Princesa do Olhinho Preguiçoso, também pela Mojubá, no ano passado, né, em plena pandemia, e agora venho com esse outro livro, que é a história, que na verdade eu acho que é um pouco da minha história, assim, da minha relação com os meus antepassados, assim. Sempre me questionei quem foram os meus antepassados, né, essas mulheres e homens que vieram antes de mim, o que é que fizeram de suas vidas, quais foram os caminhos que trilharam, dessas questões um tanto filosóficas, né, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. O que mais me inquietava era saber quem foram os meus antepassados, né? E aí eu fui procurado eu fui demandado pela Mojubá, que me pediu para escrever a história de um garoto, um menino preto, que mergulhasse na sua própria história. E aí então nasce o Menino de Asas Invisíveis, que de alguma maneira é um pouco no mergulho nessa minha própria história, né? Nessa minha busca por essa ancestralidade, por encontrar respostas para as minhas questões que dizem respeito aos meus antepassados. Me questiono se foram pessoas boas, se trilharam, sabe, o caminho da justiça, do bem, da solidariedade, enfim, fico me questionando. E aí nasce o Menino de Asas Invisíveis. O Hadouken de certa maneira, quem eu sou, né? Que massa, Ricardo. Estava vendo aqui as ilustrações, são incríveis. Como é que foi o processo de escolha, a importância que tem a ilustração para um livro infanto-juvenil? Cara, bom, então, como é que acontece isso? Eu interfiro muito pouco no processo criativo do ilustrador, que é um artista também, né? Que é um criador e que, portanto, precisa dessa liberdade plena para poder desenvolver a sua visão a respeito da minha personagem. O que eu faço é apresentar o texto pronto e peço algumas coisas, né? Peço para que o personagem seja, como foi demandado pela editora, que fosse um menino preto e que fosse um menino que trouxesse em si, na sua vestimenta, essa referência ao continente africano, da mesma maneira que a sua bisavó, né, a bisabagé. Então foram os meus únicos pedidos. Eu, de fato, não interfiro, eu quero que o ilustrador desenvolva o seu trabalho, e o curioso, Chico, é que quando ele apresenta o resultado final, é como se ele tivesse, de fato, encontrado o que eu queria, sabe? Ele me entrega, de fato, o que eu tinha pensado. Isso é de uma conexão até espiritual muito grande. Mas é assim que se dá. O texto fica pronto, eu entrego para o ilustrador, ele me propõe algumas telas, e aí a gente ajusta uma coisa ou outra, e aí segue o processo dele, também livre e muito intuitivo. E a diagramação, a montagem, quando você vê realmente sair do papel o que você escreveu, tem um valor incrível, né? Tem, cara, tem um valor incrível. Eu estava pensando sobre isso hoje, sabe? Assim, é curioso como a gente vive um misto de sensação. Assim, eu recebi o livro anteontem, na segunda-feira, né? E ao mesmo tempo que é uma alegria muito grande você receber aquele livro, aquilo que você escreveu, é também, de uma certa maneira, um pouco de um rompimento, de uma ruptura, sabe? É como se o seu filho partisse para o mundo e deixasse de ser somente seu, né? Como se você deixasse de ser o pai integral da obra e essa paternidade fosse dividida com as pessoas, com o público em geral. É curioso, estava pensando sobre isso, assim, como tem um pouco desse conflito de sensações, um pouco de tristeza também, em você ver o livro pronto, mas ele não é mais seu, sabe? Você não é mais senhor sobre ele. Hadouken agora vai seguir o caminho dele e vai tocar as pessoas de forma distinta, vai emocionar ou não, enfim, vai interessar ou não, mas o livro tem esse caminho, e quando a gente pega ali e vê e olha assim, eu olho e penso assim, poxa, não é mais meu, sabe? É do mundo agora, o livro é do mundo, né? Que massa, é isso mesmo. Ricardo, a gente tá aqui, Daniele Campos com a gente, quer te fazer uma pergunta também. Oi, Daniele. Olá, Ricardo, boa tarde. Como Boa é que se tarde, deu essa prazer. sua escolha, a sua opção pela literatura infanto-juvenil, ou foi ela que te escolheu? Bom, Daniele, eu costumo dizer que eu fui escolhido mesmo, né? Eu, quando criança, eu não tinha muitas opções, assim,
de livros. Eu não tinha acesso aos livros infantos juvenis e, portanto, comecei a ler já no universo adulto, né? Eu me lembro que aos 9 anos eu comecei a ler Capitães da Areia, de Jorge Amado, e na sequência emendei um livro no outro e não tive esse contato com os infantos juvenis, né? E tanto que eu começo, de fato, a escrever para adultos, digamos, com Rita Quebra-Cama, em 17, e aí quando a Mojubá, que a editora me procura e me faz esse convite, me desafiando, né, para buscar um texto infanto-juvenil, eu aceitei de pronto, porque de alguma maneira era uma forma também de praticar esse texto que eu não tinha, com o qual eu não tive contato, né? E aí eu me encontro um pouco nessa seara da literatura infanto-juvenil, embora não me rotule. Não quero. Agora há pouco eu falava com um jornalista de São Paulo e me perguntava isso. Como é que é ser um escritor de livro infanto-juvenil? Eu falei, mas eu não sou um escritor de livro infanto-juvenil, eu sou um autor. Eu conto histórias, eu quero contar histórias, independentemente de rótulos e de enquadramento, sabe? Mas o fato é que eu sou tomado pela literatura desde muito cedo, né, como uma forma mesmo de conexão com o mundo. Eu sou de Serrinha, na minha infância mal tínhamos televisão em casa, então era esta janela de fato que se abria para o mundo, eram os livros, né? E a partir daí eu já sabia que eu queria contar a história de alguma maneira, e aí fui trilhando esse caminho da contação de história, né? Seja na televisão, no jornalismo, essas histórias do cotidiano, da vida real, dessa dita vida real, e seja também agora mais no campo da ficção e da subjetividade, que é o que a literatura me oferece. E vem cá, você está com um novo trabalho aí para lançar, em processo de produção, que inclusive foge um pouco dessa linha, né? Exatamente. Na verdade, eu tenho 2 novos projetos. Eu tenho mais um, infanto-juvenil, aí eu fecho um pacote de 3 livros com a Mojubá, o primeiro, A Princesa do Olhinho Preguiçoso, o segundo esse, O Menino de Asas Invisíveis, e o terceiro, Deu a Louca na Bicharada. São 3 livros com personagens pretos como protagonistas. E aí, para 2022... eu retomo um projeto, né, já com uma outra editora, que é um romance a respeito da vida de uma travesti, né, que se chama Um Canto de Amor para Darlene. Esse romance ele já está pronto, na verdade, eu fiz uma pausa agora na pandemia, até para abraçar esse outro projeto da Mojubá, e agora, em 2022, ele vem e vai ser lançado. É a história de uma travesti, a Darlene, que é uma travesti cearense, que sobe aos palcos e tem a vida transformada por uma cantora, uma rainha do rádio, e tem essa vida transformada, e aí eu volto para esse projeto agora em 2022, né? Como eu disse, eu não gosto de rótulos, eu quero ser um autor, eu quero poder escrever livremente sobre todos os temas, sobre aquilo que me toca, e portanto vem esse romance aí agora em 22, voltado para o público adulto, com outra pegada, com outro tipo de linguagem, né, e tudo mais. E cara, e você tem ainda o texto de Mabel Veloso e Carlinhos Brau, qual foi a participação dele no livro? Pois é, então, assim, a gente sempre convida, no caso dos infantis, né, pessoas que têm algum tipo de ligação com esse universo, né? Mabel é uma poeta, uma escritora, tem livros infantos-juvenis já publicados, enfim, uma pessoa incrível. E Brown também tem essa pegada, né? E não apenas pelo programa da televisão, mas pelo trabalho dele voltado para o público infanto-juvenil. Ele tem uma preocupação com isso também, cria personagens infantis. E aí a editora me deixou à vontade para escolher 2 nomes, eu fiz o convite aos 2, eles aceitaram. Mabel volta, porque Mabel já havia escrito para mim a orelha do meu primeiro livro, né, Rita Quebra-Cama, e volta agora escrevendo aqui esse texto de apresentação. E Brown, ele vem no finalzinho aqui, nesse texto final, falando um pouco sobre a impressão dele a respeito do livro, né? Os 2 leram, evidentemente, e aí trazem as suas impressões pessoais sobre a personagem, né, o Hadouken e a Bisabagé, a bisavó, e sobre esse universo da ancestralidade em si. O livro aqui está dizendo que a Mojubá Editora vai custar R$40 e ele vai estar disponível quando? Onde é que as pessoas vão encontrar, Ricardo? Chico, o livro já está disponível, já foi liberado para venda, ele está lá no site da Mojubá Editora, que é mojubaeditora.com.br. A gente lança sempre antes, né, uma semaninha, 15 dias antes do lançamento oficial. Então, abertas as vendas lá no site, mas o lançamento oficial mesmo, com lives e, enfim, com participações de convidados, esse lançamento acontece agora no dia 6 de agosto, é uma sexta-feira, mas já está disponível lá para quem quiser conhecer as aventuras do Hadouken aí e da sua bisavó, rumo à África. Ricardo, a gente fala muito hoje em dia sobre representatividade, e a gente viu a euforia agora há pouco com Raíssa Leal no skate, tudo que isso simboliza, né? Você falou muito de ancestralidade, de identidade. Qual que é a importância para você de trazer esses temas, principalmente para o público mais jovem?
Olha, eu penso o seguinte, assim, nós somos pessoas do nosso tempo, né? A gente vive e a gente tem um compromisso com o tempo que a gente vive, com as nossas questões, as questões que atravessam o nosso povo e os temas em pauta na sociedade. É, eu escrevo livros, a exemplo do que foi A Princesa do Olhinho Preguiçoso, com uma menina preta, e agora com o Hadouken, e por último com o Dudu, porque fui demandado, mas também porque entendo que esse é um papel, enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto jornalista e cidadão. Eu acho que a gente que tenha uma voz, e eu tenho essa voz na televisão, né, de alguma maneira, e que tenha o privilégio de escrever e de ser lido por pessoas, a gente não pode fugir a essa responsabilidade, sabe, Daniela? A gente não pode deixar de falar das questões que importam e que impactam na vida da sociedade. Eu digo isso porque quando você coloca uma criança preta na capa de um livro e você traz essa abordagem humana, bonita, sensível, e você está, sim, dizendo para as pessoas e para as crianças pretas que elas podem estar na capa dos livros, para além das princesas e príncipes da Disney, brancos enfim, e bonitos também, mas que tiveram seu papel já. Eu acho que, para além desses estereótipos, a gente precisa pensar em outras personagens, em outros padrões de representatividade, em meninos e meninas que tragam, que dialoguem com o que nós somos enquanto povo, enquanto formação de identidade, né? E eu tenho esse papel, eu acho que eu tenho que falar sobre isso, embora seja o Ricardo, né, socialmente considerado um homem branco, né, dentro dessa discussão de colorismo, eu sou um cara preto, eu sou um homem preto, eu me considero como pessoa preta, embora seja tido socialmente como branco, né? E ainda que não fosse, eu, como ser humano mesmo, como cidadão, eu entendo que a gente não pode deixar de falar dessas questões e dar a nossa contribuição, né? Seja falando da ancestralidade, seja falando do bullying que ela lá enfrentou, seja falando do bullying que o próximo personagem vai enfrentar, e desse papel eu não posso fugir, né?